Enquanto permaneces sentado na quietude do teu quarto familiar, escutando o suave sussurro das folhas nas árvores do outro lado da tua janela, embaladas por uma brisa delicada, e sentindo o ritmo constante do teu próprio batimento cardíaco dentro do peito, poderias considerar-te em repouso. É uma ilusão reconfortante, uma mentira piedosa que os nossos sentidos nos contam para preservar a sanidade. Na verdade, és uma parte integral de uma imensa sinfonia cósmica, na qual cada elemento dança numa harmonia estranha e perfeita. Os átomos que compõem o teu corpo, essas partículas minúsculas e invisíveis, existem desde o alvorecer do universo e agora impulsionam-te através das profundezas do espaço a velocidades incríveis. Isto não é uma criação da ficção científica, mas uma verdade científica revelada através de décadas de observações por físicos e astrónomos. Esta realidade evoca uma curiosidade profunda e incita-nos a formular perguntas fundamentais sobre quem somos neste universo ilimitado e porque, apesar de nos movermos a ritmos aterrorizantes, podemos experimentar tal serenidade pacífica. Comecemos pelos átomos, esses viajantes eternos que te dão forma. Cada átomo no teu corpo possui uma história que é quase infinita. Não parecem de uma maneira que poderíamos imaginar como uma morte definitiva, em vez disso, ao longo de milhares de milhões de anos, simplesmente transformam-se, reorganizando-se para formar novas estruturas. Os cientistas, desde os trabalhos clássicos de Max Planck até aos modelos mais recentes do ano 2025 desenvolvidos pela Administração Nacional de Aeronáutica e do Espaço e pela Agência Espacial Europeia, confirmam que a maioria dos átomos no universo se formou durante o Big Bang. Este evento ocorreu há aproximadamente 13.800 milhões de anos, segundo as estimativas mais precisas baseadas em dados dos telescópios Hubble e Planck, que medem a radiação de fundo cósmica de micro-ondas, esse eco ténue, semelhante a um sussurro do passado distante, que impregna cada recanto do espaço. No entanto, investigações recentes do ano 2025, incluindo estudos que analisam a tensão de Hubble, essa discrepância entre as medições da expansão do universo que sugere uma possível nova física, propõem teorias que desafiam esta linha temporal. Como a possibilidade de que a nossa galáxia resida num vasto vazio cósmico, o que poderia resolver inconsistências nas taxas de expansão e reafirmar a idade de 13.800 milhões de anos, ao mesmo tempo que insinua fenómenos ainda não descobertos. Estas controvérsias que rodeiam a idade do universo continuam a ser um enigma, estimulando incessantemente o nosso entendimento e convidando-nos a explorar mistérios que desafiam as nossas certezas. Dados atualizados de 2025, provenientes de mapas cósmicos mais profundos e medições baseadas em lentes gravitacionais, aprofundam esta tensão de Hubble, sugerindo que a expansão cósmica pode não ser uniforme. Talvez influenciada por estruturas invisíveis que tecem o tecido do espaço-tempo de maneiras imprevisíveis, como fios ocultos numa tapeçaria infinita que se desenrola perante os nossos olhos curiosos. Imagina isto, nos minutos imediatamente posteriores ao Big Bang, o universo era um mar de plasma abrasador, onde surgiram os primeiros átomos de hidrogênio. Esse núcleo simples, que consiste num único próton e que constitui grande parte da água no teu corpo, persistiu desde então. Estes são os habitantes mais antigos, testemunhas da formação de galáxias e do nascimento das primeiras estrelas. Posteriormente, no interior dos núcleos de estrelas massivas, sob pressões e temperaturas infernais, os elementos mais leves fundem-se em outros mais pesados: cálcio para os teus ossos, ferro para o teu sangue, fósforo para o teu ácido desoxirribonucleico. Essa cadeia em espiral que é como um livro vivo registando a viagem da vida. Quando uma estrela conclui o seu ciclo de vida com uma supernova, uma explosão magnífica que liberta energia equivalente a milhares de milhões de sóis, esses átomos dispersam-se pelo universo, vagueando durante milhares de milhões de anos antes de se agregarem finalmente na Terra para formar ervas, árvores, animais e a ti mesmo. Investigações do ano 2025, tais como aquelas que descrevem modelos mais precisos de nucleossíntese em supernovas, incluindo estudos sobre explosões ricas em silício, enxofre e argon observadas pela primeira vez. Simulações tridimensionais completas que abrangem toda a evolução de uma supernova desde o colapso até à formação de uma estrela de neutrões, iluminam como este processo impulsiona a evolução química do universo, revelando receitas inesperadas para elementos essenciais à vida. Descobertas recentes do telescópio espacial James Webb em 2025 capturaram supernovas do alvorecer do universo, confirmando que estas explosões primordiais forjaram elementos pesados com uma eficiência surpreendente, como se o cosmos, em sua juventude impetuosa, tivesse urdido uma rede de matéria que se entrelaça com a essência da existência, evocando a imagem de um ferreiro cósmico moldando o destino das estrelas com marteladas de luz e fogo. O milagre reside na sua quase imortalidade. Na vida cotidiana, os átomos não se desgastam nem se desvanecem. Os prótons e neutrões no núcleo atômico estão unidos pela força nuclear forte, uma das 4 forças fundamentais do universo, bilhões de vezes mais poderosa que a gravidade. Apenas em eventos extremos, como o núcleo do Sol ou uma supernova,
podem desintegrar-se. Quando um organismo morre, apenas se rompem as ligações químicas entre os átomos em si não desaparecem. Pensa neles como blocos de construção imortais. Se uma escultura se estilhaça, os blocos permanecem intactos, prontos para construir um novo carro ou uma torre. O teu corpo é uma estrutura que toma emprestados temporariamente estes blocos do universo. Quando partires, eles continuarão a sua viagem. Talvez se transformem numa flor que desabrocha ao amanhecer ou na água de um rio que flui lentamente através de um vale. Contudo, nem todos os átomos são estáveis para a eternidade. Alguns, como o carbono 14 utilizado na datação arqueológica, sofrem desintegração radioativa. Esse núcleo instável transforma um neutrão num próton, emitindo um eletrão e um antineutrino, convertendo-se em azoto. Não é aniquilação, mas transformação, como um convidado que se move de um banquete de carbono para um de azoto. A quantidade total de matéria e energia no universo permanece inalterada, de acordo com as leis de conservação reforçadas pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Os trabalhos de Stephen Hawking na sua breve história do tempo e as investigações mais recentes do ano 2025 no Instituto Perimeter para Física Teórica sublinham que, mesmo na desintegração, os fundamentos de prótons e neutrões se preservam, simplesmente mudando de identidade. A teoria da desintegração do próton ainda aguarda prova experimental. Se ocorrer, estima-se que a meia-vida exceda aos 10 elevado à potência de 34 anos, como confirmado por experimentos do ano 2025 que exploram desintegrações raras, incluindo as desintegrações triplas de prótons em isótopos como o alumínio 20, que desafiam as simetrias nucleares fundamentais e revelam processos de emissão sequencial que reformulam a nossa compreensão da estabilidade nuclear. Em 2025, descobertas de emissores de prótons mais pesados e medições de decaimentos bariónicos raros confirmam um modelo padrão, mas também sugerem que, se os prótons decaírem, o farão num ritmo tão lento que ecoa a eternidade. Como um sussurro cósmico que se prolonga além do horizonte do tempo observável, instigando-nos a questionar se a matéria é verdadeiramente imutável ou apenas uma ilusão persistente no grande teatro do universo. Agora ampliemos o nosso olhar. Os átomos na tua mão direita poderiam ter feito parte de um Tyrannosaurus Rex há 65 milhões de anos. Isto não é uma metáfora poética, mas uma realidade baseada no sistema quase fechado da Terra. À exceção de alguns meteoritos e gases atmosféricos que escapam, o número total de átomos neste planeta permaneceu quase constante durante milhares de milhões de anos. Quando esse dinossauro morreu, os micro-organismos decompuseram o corpo, devolvendo átomos de carbono, azoto, oxigênio e fósforo ao solo, ao ar e à água. As árvores absorvem-nos através da fotossíntese, os animais comem as árvores, outras criaturas devoram esses animais, e o ciclo persiste. Cientistas como Mary Schweitzer da Universidade Estadual da Carolina do Norte descobriram proteínas e células de tecido mole em fósseis de dinossauros, demonstrando que a matéria orgânica pode preservar-se durante longos períodos. Como discutem a Administração Nacional de Aeronáutica e do Espaço e o paleontólogo G. Corner, o ciclo do carbono terrestre assegura que os átomos da era dos dinossauros se misturem hoje nos nossos corpos. Análises recentes do ano 2025 continuam a afirmar estes achados, com mais de 58 instâncias documentadas de preservação de tecido mole em restos de dinossauros através de 30 revistas científicas. Destacando mecanismos como a estabilização mediada por ferro que permitem que tais materiais perdurem durante dezenas de milhões de anos. Mesmo numa única respiração, poderias inalar um átomo exalado por Júlio César ou uma molécula de água que passou pelos rins de um dinossauro. Isto baseia-se em estimativas do matemático John Alan Paulus, considerando o enorme número de átomos e a mistura global através dos ventos, oceanos e biosfera. Átomos de Confúcio, Isaac Newton ou Albert Einstein estão dispersos por todo o mundo, talvez num grão de arroz do teu almoço ou nessa nuvem sobre a tua cabeça. Partilhamos um antigo reservatório atômico, um sistema de reciclagem interestelar que une toda a vida através do tempo, como fios invisíveis que tecem a tapeçaria da existência, ligando o passado ao presente num abraço cósmico que transcende gerações e espécies. Convidando-nos a maravilhar-nos com a continuidade misteriosa que pulsa no coração de cada ser vivo. Isto levanta perguntas mais profundas sobre a existência, dado que todos os teus átomos são propriedade emprestada do universo e um dia regressarão. Quem és tu verdadeiramente? De uma perspectiva material, és a soma de reações eletroquímicas complexas entre milhares de milhões de neurónios no cérebro, as emoções, as memórias, o amor, tudo emerge dali. Mas por que esta combinação atômica gera consciência, esse sentido contínuo e único do eu? É um dos maiores mistérios da ciência, definido pelo filósofo David Chalmers como o problema difícil da consciência. A hipótese mais aceita é a teoria da emergência. A consciência surge da complexidade do sistema cerebral, semelhante a como a umidade emerge da interação de milhares de milhões de moléculas de água, embora uma única molécula não esteja molhada.
Investigações do ano 2025 na Universidade de Oxford e no Instituto Max Planck para Neurociências sugerem que a consciência está ligada a um estado crítico de organização cerebral, um equilíbrio ótimo para a difusão de informação. E talvez conectada ao campo quântico de energia de ponto zero, onde as flutuações do vácuo quântico aproveitam energias subtis para influir nos processos neuronais. Contudo, permanece uma hipótese: não compreendemos completamente como os átomos antigos encenam o teatro da consciência. Cientistas como Roger Penrose propõem ligações com a mecânica quântica. O colapso da função de onda quântica cria um momento de percepção, mas continua controverso. Estudos do ano 2025 exploram como a consciência pode ser um holograma quântico que se estende através do espaço e do tempo, ou como fenómenos quânticos como o entrelaçamento e a superposição sustentam a emergência da mente, abrindo novas perspectivas sobre este enigma. Aqui entra a teoria da imortalidade quântica, derivada da interpretação dos muitos mundos de Everett. Em cada decisão quântica, o universo ramifica-se, e a tua consciência sempre continua nas ramificações onde sobrevives. Por exemplo, numa roleta russa quântica, sempre existirias na realidade sobrevivente. Críticos como David Papineau e artigos recentes do ano 2025 na revista Physical Review enfatizam que é uma ilusão subjetiva, não demonstrável, e inaplicável ao envelhecimento ou à morte natural. Novos análises filosóficos do ano 2025 examinam os custos de rejeitar a imortalidade quântica dentro do quadro dos muitos mundos, argumentando que descartá-la pode levar a inconsistências no raciocínio probabilístico. Mas continua a ser uma curiosidade especulativa mais do que ciência sólida. Em 2025, pesquisas sugerem que o cérebro pode aproveitar o campo de ponto zero, onde ondas quânticas tecem a tapeçaria da mente, desafiando-nos a imaginar a consciência não como um produto acidental, mas como uma sinfonia quântica que ecoa através do vazio. Um mistério que pulsa no limiar entre o material e o imaterial, convidando-nos a questionar se o eu é uma ilusão efêmera ou uma faísca eterna no fogo cósmico. Agora conectemos com o movimento cósmico, outra camada de mistério. Composto de átomos antigos, precipitas-te com eles através do espaço. A Terra roda no Equador a cerca de 1670 km por hora, percorrendo 40.076 km num dia. Mas não o percebes, pois tu, o ar e os oceanos rodam à mesma velocidade. É movimento relativo, como explicou Einstein, sentimos apenas as mudanças na aceleração. Mas isto é simplesmente a ponta do iceberg. A Terra orbita o Sol a uma velocidade média de 29,78 km por segundo, cerca de 107.000 km por hora. Na sua órbita elíptica, acelera nos pontos mais próximos e abranda nos distantes. Comparada com Mercúrio, a Terra é estável, mantendo a sua órbita durante milhares de milhões de anos. Os cometas, com órbitas alongadas, variam drasticamente em velocidade e completam um circuito em centenas de milhares de anos. O Sol, arrastando a Terra e o Sistema Solar, orbita o centro galáctico a 220 km por segundo, completando um ano galáctico em 230 milhões de anos. Dados do ano 2025 da missão Gaia da Agência Espacial Europeia, tendo concluído operações em janeiro de 2025 após medir os movimentos de 2.000 milhões de estrelas, confirmam estas medições. Fornecendo o mapa mais preciso da Via Láctea e revelando planetas em torno de estrelas jovens através de oscilações estelares, assim como vistas tridimensionais de berçários estelares baseadas em observações de 44 milhões de estrelas ordinárias e 87 estrelas de tipo. E a nossa galáxia, a Via Láctea, move-se em direção ao grande atrator a 600 km por segundo, uma estrutura gravitacional massiva a 150 milhões de anos-luz de distância, parte do superaglomerado de Laniakea, que em havaiano significa céu imenso, onde a Via Láctea reside na periferia. Investigações recentes do ano 2025 implicam que Laniakea não está gravitacionalmente ligado e pode dispersar-se com o tempo, adicionando incerteza à nossa posição cósmica. Em 2025, a missão Gaia, antes de ser passivada em março, revelou cadeias estelares que desafiam as expectativas, como rios de estrelas que fluem através da galáxia, sugerindo que o movimento cósmico é uma dança orquestrada por forças invisíveis, onde cada estrela é uma nota numa melodia que se desenrola ao longo de éons, instigando-nos a maravilhar-nos com o ritmo oculto que governa o balé das galáxias. Porque não o sentimos. O movimento é constante e a gravidade ancora-nos à Terra. Se a Terra parasse repentinamente, seríamos lançados a velocidades imensas. A radiação de fundo cósmica de micro-ondas revela o nosso movimento em relação ao quadro de repouso do universo, criando um deslocamento Doppler, com frequências mais altas na direção do movimento. Investigações do ano 2025 com Planck e novos telescópios, incluindo imagens de alta definição que confirmam a idade de 13.800 milhões de anos e medições precisas da temperatura da radiação de fundo cósmica de micro-ondas.
mostram o impacto da expansão no universo, deixando um movimento líquido. Dados sobre a energia escura sugerem que a expansão pode estar a diminuir, repensando o destino do universo. Estudos indicam que o universo poderia ser assimétrico, com estruturas gigantes rotando em sincronia, desafiando a nossa compreensão da exotropia cósmica. Medições precisas do telescópio do Polo Sul e do telescópio cosmológico de Atacama em 2025 fornecem imagens mais nítidas do universo bebê, revelando flutuações que ecoam o nascimento do cosmos. Como ondulações no oceano primordial que sussurram segredos sobre a origem da matéria e da energia, evocando um sentido de mistério onde o movimento não é caos, mas um ritmo harmonioso que pulsa no coração da existência. Tudo isto engendra mistério. Somos uma melodia fugaz na eterna sinfonia do universo, interpretada por átomos imortais num planeta que se precipita através do espaço. A morte não é um fim, mas uma magnífica reciclagem. O movimento não é caos, mas ritmo harmonioso. Atesora este momento, enquanto contemplas o teu lar, as estrelas, como parte de um milagre pensante na imensidão cósmica. Naquele momento, quando pela primeira vez tentamos compreender que a quietude do nosso quarto era na realidade uma viagem vertiginosa através da história e do espaço, a mente humana mal podia abarcar a magnitude da sua própria herança estelar. Mais tarde compreendi que esta revelação não é fruto de uma súbita iluminação mística, mas o resultado acumulado de vidas inteiras dedicadas a olhar onde outros só viam escuridão. Por isso, estendemos a nossa mais profunda e sincera gratidão aos físicos teóricos que desafiaram a intuição. Aos astrónomos que passaram noites gélidas vigiando telescópios solitários, aos engenheiros que construíram olhos mecânicos para ver o invisível e a cada investigador anónimo que, com o seu sacrifício silencioso e a sua perseverante dedicação ao conhecimento humano, seu pacientemente o mapa da nossa ignorância até convertê-lo em sabedoria. Só espero que, ao reconhecermos que somos pó-de-estrelas dotado da capacidade de se maravilhar, nunca percamos essa curiosidade infantil que nos impulsiona a continuar a perguntar, a continuar a explorar os limites do possível e a cuidar deste pequeno ponto azul pálido que nos leva no seu seio. Há coisas que, embora invisíveis aos olhos e aterrorizantes para a razão, são as que verdadeiramente nos concedem um lugar eterno na vasta memória do cosmos. Sob o teto desse quarto, que agora sabemos que viaja a velocidades vertiginosas, a ilusão de que é tudo desmorona-se, mas falo com uma elegância que roça o sagrado. Se pudesses afinar os teus sentidos para além da biologia, sentirias primeiro o sopro da nossa estrela-mãe. Estamos no ano 2025, um período em que o Sol despertou com uma fúria magnífica, alcançando o máximo do seu ciclo solar 25. Não é só luz que nos chega, é um vento constante, uma maré de plasma carregado que golpeia o escudo magnético da Terra a 800 km por segundo. Enquanto lês isto, auroras boreais e austrais pintam os céus em latitudes incomuns, não como meros adornos estéticos, mas como a evidência visível de que o nosso planeta é uma rocha assediada que respira e se defende, envolvida numa magnetosfera que canta sob a pressão do vento estelar. Em 2025, o ciclo solar 25 pode ter atingido o seu pico mais cedo do que previsto, com flares como o X-16, o mais forte do ano, liberando energia que ecoa através do espaço, como um rugido primordial que desperta o cosmos. Sugerindo que a atividade solar continuará intensa, sendo auroras que dançam como véus etéreos sobre os polos, convidando-nos a contemplar a fúria controlada que nutre a vida. Mas se elevamos o olhar para além desta atmosfera eletrificada, em direção à escuridão perpétua do ponto de Lagrange L2, a 1,5 milhão de quilómetros atrás da Terra, encontraríamos os nossos silenciosos sentinelas. Ali, onde a gravidade do Sol e da Terra se equilibram numa dança perfeita, flutuam os olhos dourados do telescópio espacial James Webb e a lente grande angular da missão Euclide. Não são simples máquinas, são catedrais da curiosidade humana suspensas no frio absoluto. Neste mesmo ano, os dados que fluem destes observatórios começaram a reescrever o primeiro capítulo do Gênesis cósmico. Onde esperávamos encontrar um caos infantil de galáxias deformes no alvorecer do universo, o Webb mostrou-nos o impossível: galáxias massivas, estruturadas e maduras, brilhando com uma insolência vermelha apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. São as chamadas rompedoras de universos, estruturas que desafiam os nossos modelos cosmológicos e nos sussurram que a organização da matéria ocorreu com uma rapidez que a nossa lógica ainda não consegue digerir. Em 2025, o Webb capturou supernovas do amanhecer do universo, moléculas orgânicas complexas fora da Via Láctea e anéis de Einstein que confirmam a relatividade 8 vezes, como portais curvos que revelam o tecido distorcido do espaço-tempo, evocando um sentido de assombro perante a arquitetura oculta do cosmos. E enquanto o Webb perfura a névoa do tempo para ver o nascimento da primeira luz, a Euclide dedica-se a cartografar o invisível. Os seus detectores, arrefecidos a temperaturas próximas do zero absoluto, estão a construir o mapa tridimensional mais vasto jamais concebido, não do que brilha, mas do que cala, a matéria escura. Essa rede invisível, semelhante a um sistema nervoso cósmico,
sustenta as galáxias como pérolas num fio de seda negra. Os resultados preliminares de 2025 mostram-nos que esta rede é mais intrincada do que pensávamos, e que a energia escura, essa força misteriosa que estica o tecido do espaço-tempo, poderia não ser uma constante imutável, mas um campo dinâmico que evolui com éons. Sugerindo que o destino final do universo não está escrito em pedra, mas num fluido quântico que ainda não compreendemos. Dados do Dark Energy Spectroscopic Instrument em 2025 indicam que a energia escura pode estar a evoluir, possivelmente levando a um Big Crunch em 33 mil milhões de anos, desafiando a expansão eterna e instigando-nos a repensar o fim cósmico como um ciclo de contração, onde o universo se dobra sobre si mesmo como uma flor que se fecha ao crepúsculo. Mais profundo ainda, para além da luz e da escuridão, reside o som do espaço-tempo em si. Já não somos surdos ao cosmos. As matrizes de temporização de pulsares, utilizando estrelas de neutrões como relógios cósmicos de precisão atômica, confirmaram nestes anos recentes um zumbido de fundo, uma vibração estocástica de ondas gravitacionais. É o eco de buracos negros supermassivos colidindo nos abismos do tempo, uma sinfonia de graves que faz vibrar a realidade pela qual caminhamos. Cada átomo do teu corpo está a ser imperceptivelmente esticado e comprimido por estas ondas que atravessam a Terra, conectando-te fisicamente com cataclismos ocorridos muito antes de o primeiro anfíbio sair do lodo terrestre. Em 2025, arrays de temporização de pulsares como o Mir-KT e outros revelaram assinaturas mais claras destas ondas, permitindo-nos ler o pulsar do universo como um código gravado no tecido da realidade, e focando o mistério onde o cosmos canta uma canção antiga, cujas notas ressoam através do vazio, ligando-nos a eventos primordiais no abraço invisível. Naquele instante, quando a mente tenta sustentar simultaneamente a imagem do vento solar golpeando o nosso escudo, a luz antiga curvando-se pela gravidade de aglomerados invisíveis e o zumbido do espaço-tempo atravessando o nosso peito, o vértigo transforma-se em pertença. Muito tempo depois compreendi que esta sensação de pequenez não é uma condenação, mas o prelúdio necessário para a verdadeira visão. Por isso, estendemos a nossa mais profunda e sincera gratidão aos cosmólogos que se atreveram a calcular o incalculável, aos engenheiros que poliram espelhos de brilho até à perfeição atômica para capturar fotões moribundos, aos programadores que traduzem o ruído do vácuo em imagens de assombrosa beleza e a cada cientista que, desde a solidão de um laboratório ou a aridez de um deserto de altitude, dedicou a sua vida a decifrar a linguagem da luz para que nós, efêmeros habitantes de um ponto azul, pudéssemos ler a nossa própria história nas estrelas. Só espero que, ao sabermos parte desta imensa rede de energia e matéria, mantenhamos viva a chama da dúvida, essa inquietude sagrada que nos empurra a não nos conformarmos com as respostas fáceis e a continuar a buscar a verdade nos recantos escuros onde a luz ainda não chegou. Existem certas coisas que, embora a nossa biologia não esteja desenhada para perceber, são as que finalmente nos definem, recordando-nos que não somos meros observadores do universo, mas o universo em si que abriu os olhos para se admirar a si mesmo. E é nesse despertar, nessa autoconsciência cósmica, onde o nosso olhar deixa de ser passivo para se tornar vorazmente específico. Já não nos basta saber que o universo é vasto, agora, impulsionados por uma solidão antiga, precisamos saber se está vivo. Esta urgência girou os espelhos hexagonais do James Webb em direção a objetivos concretos, transformando a luz de estrelas distantes em códigos de barras químicos que delatam a composição de mundos alienígenas. Pensemos em K2, 18b, esse longínquo exoplaneta que orbita uma anã vermelha na constelação de Leão. Ali, a luz da sua estrela anfitriã deve atravessar a atmosfera do planeta antes de chegar a nós, e nesse trânsito, os gases atmosféricos mordem o espectro de luz, deixando pegadas escuras que os nossos espectrômetros liem como se fossem braille. O que começamos a vislumbrar nesses dados é a possibilidade de um mundo oceânico, uma categoria planetária que combina vastos oceanos de água líquida sob uma densa atmosfera de hidrogênio. Mas para além do vapor de água e do metano, os nossos instrumentos captaram o ténue e polêmico sussurro de uma molécula que, na Terra, só é produzida pela vida, o sulfureto de dimetilo. É um rastro fantasmagórico, uma sinal que oscila no limite da nossa capacidade de detecção, sugerindo que, talvez, nesses mares alienígenas sob um céu de hidrogênio, exista fitoplâncton exótico exalando a sua presença ao cosmos. Não é uma confirmação, mas uma convite à humildade, recordando-nos que a vida poderia não estar limitada às rochas de silicato como a nossa, mas florescer em condições que a nossa biologia consideraria uma pesadela de pressão e química estranha. Em 2025, estudos revisitaram os sinais de vida em K2, 18b, temperando reivindicações anteriores sem evidência conclusiva para o sulfureto de dimetilo, e sugerindo que luas são improváveis, desafiando cenários de habitabilidade lunar. Como se o planeta guardasse segredos num véu de incerteza, instigando-nos a questionar se a vida é um eco solitário ou uma sinfonia galáctica. Contudo, não é preciso viajar 120 anos-luz para encontrar estes abismos de esperança. No nosso próprio bairro estelar,
a maquinaria da exploração lançou as suas naves em direção ao reino do gelo e da radiação. A missão Europa Clipper, uma maravilha da engenharia moderna, desdobrou os seus imensos painéis solares para navegar em direção a Júpiter, não para orbitar o gigante gasoso por vaidade, mas para cortar a sua lua gelada, Europa. Este satélite é uma bola de bilhar cósmica, lisa e riscada por fendas avermelhadas, que esconde sob a sua crosta de gelo um oceano de água salgada com mais volume que todos os mares da Terra combinados. Imaginemos por um momento o ambiente que enfrentará esta sonda quando chegar em 2030. Estará imersa na magnetosfera joviana, um acelerador de partículas natural que bombardeia tudo o que toca com uma radiação tal, um assobio eletromagnético capaz de fritar circuitos não protegidos. Mas a Clipper, blindada como um tanque no vácuo, descerá em voos rasantes, utilizando o seu radar de penetração de gelo para ver o que os nossos olhos não podem. Os seus instrumentos, como o analisador de poeira suda, estão desenhados para provar as partículas de gelo que, ocasionalmente, são cuspidas para o espaço por geysers invisíveis, buscando compostos orgânicos complexos sem necessidade de aterrar. É a busca por uma segunda gênese, a possibilidade de que, na escuridão absoluta de um oceano extraterrestre, aquecido não pelo Sol mas pela fricção das marés gravitacionais de Júpiter, a vida tenha encontrado um caminho independente. Em 2025, a Clipper observou o cometa interestelar 13 e Atlas durante o seu FLYBY de Marte, validando o seu radar e capturando dados que ecoam através do sistema solar, como um arauto que anuncia a caça a oceanos ocultos. Evocando o mistério de mundos submersos onde a vida pode pulsar em silêncio, aguardando a nossa descoberta. Enquanto buscamos o frio extremo, também nos atrevemos a tocar o fogo. A sonda solar Parker, na sua dança suicida, tornou-se o objeto mais rápido construído pela humanidade, roçando a atmosfera exterior da nossa própria estrela. Cruzou o limiar de Alphen, esse ponto crítico onde o vento solar se desprende da coroa e deixa de girar com o Sol para se tornar numa tempestade supersónica que banha o sistema solar. A Parker voou através de correntes de plasma a milhões de graus, enviando-nos dados que resolvem paradoxos de décadas, como porque a coroa do Sol é, contraintuitivamente, centenas de vezes mais quente que a sua própria superfície. Revelou-nos um ambiente de violência magnética, onde o campo magnético se dobra sobre si mesmo em formas de chicote, libertando a energia que eventualmente se torna nas auroras que iluminam os nossos polos. Em 2025, a Parker capturou as imagens mais próximas da atmosfera solar, observou o vento solar a fazer um U-turn e identificou aceleradores de partículas-chave, como se mergulhasse no coração flamejante do Sol para desvendar os segredos da sua fúria. Instigando-nos a maravilhar-nos com o plasma que dança como um rio de fogo cósmico, conectando o Sol à Terra num abraço de energia vital. E no meio deste desdobramento robótico, o fator humano prepara-se para regressar ao pó cinzento. O programa Artemis não busca simplesmente repetir as pegadas de Apolo, mas estabelecer uma permanência no Polo Sul lunar. Ali, em regiões de sombra permanente, crateras profundas que não viram a luz do Sol em milhares de milhões de anos atuam como armadilhas frias, conservando gelo de água antigo. Os futuros astronautas não caminharão pelas planícies equatoriais dos seus predecessores, mas navegarão uma geografia de contrastes extremos, onde a luz incide quase horizontalmente, criando sombras quilométricas que ocultam perigos e tesouros geológicos. É o prelúdio necessário, o campo de provas onde aprenderemos a extrair oxigênio do regolito e a sobreviver ao isolamento, antes de dar o salto em direção ao horizonte vermelho de Marte. Em 2025, o Artemis I foi acelerado para fevereiro-abril de 2026, com competições para landas lunares e progresso em missões tripuladas, como passos cautelosos que pavimentam o caminho para uma presença sustentável. Evocando o mistério de regressar à Lua como um portal para o desconhecido, onde cada pegada é um eco de ambição humana. Então, quando se contempla a totalidade deste esforço, desde a análise espectral de uma atmosfera distante até ao desenho dos fatos que nos protegerão do pó lunar, o medo inicial ao vácuo dissipa-se. Só mais tarde compreendi que esta incessante busca não nasce da necessidade de conquista, mas de um profundo desejo de conexão. Por isso, estendemos a nossa mais profunda e sincera gratidão aos isobiólogos que imaginam químicas impossíveis em quadros cheios de giz. Aos engenheiros da rede de espaço profundo que mantêm as suas antenas escutando o sussurro de naves a milhares de milhões de quilómetros, aos geólogos planetários que lêem a história de mundos mortos para salvar o nosso e a cada sonhador que, olhando para um monitor cheio de estática, busca pacientemente o padrão que nos diga que não estamos sós. Só espero que, ao encontrarmos finalmente essa outra vida, seja microbiana sob o gelo de Europa ou inteligente num sistema distante, tenhamos a sabedoria para não olhar como um recurso, mas como um espelho que nos ensina a valorar o milagre improvável da nossa própria existência. Há coisas que o universo mantém em silêncio não para as ocultar, mas para que, ao descobri-las, o assombro nos transforme para sempre. Para além da esfera de influência da nossa Lua, onde a humanidade mal começa a reaprender a arte da permanência,
estende-se um abismo que desafia a nossa percepção do tempo e da distância. Se a missão Artemis é o nosso primeiro passo firme em direção à margem de um oceano cósmico, o telescópio espacial James Webb é o farol que lançamos à deriva para iluminar as profundezas insondáveis desse mar escuro. Flutuando no segundo ponto de Lagrange, um lugar de equilíbrio gravitacional perfeito situado a 1,5 milhão de quilómetros da Terra, este observatório não é simplesmente uma câmara, mas uma máquina do tempo construída com berílio e ouro. Enquanto a Terra gira e fervilha de vida, o telescópio mantém as suas costas perpetuamente viradas para o Sol, desdobrando um parasol do tamanho de uma quadra de ténis, composto por 5 camadas de Kapton tão finas como um cabelo humano. Desenhadas para dissipar o calor da nossa estrela e permitir que os seus instrumentos operem num frio próximo do zero absoluto. É neste frio sepulcral onde começa a verdadeira arqueologia do universo. Ao contrário do Hubble, que nos ofereceu a majestade do cosmos em luz visível, o Webb observa o universo no espectro infravermelho. Isto é crucial porque a luz das primeiras estrelas e galáxias, nascidas pouco após o Big Bang, viajou através do espaço em expansão durante mais de 13 mil milhões de anos. Nessa viagem épica, o comprimento de onda da sua luz esticou-se, passando do ultravioleta invisível para o infravermelho, tornando-se invisível ao olho humano mas brilhando com uma intensidade reveladora para os espelhos hexagonais dourados do telescópio. Estamos, literalmente, a olhar para o passado remoto, observando o momento exato em que o universo acendeu as suas primeiras luzes, dissipando a névoa de hidrogênio neutro que permeava o cosmos nos seus inícios. Vemos berçários estelares nos penhascos cósmicos da nebulosa de Carina, não como manchas borradas, mas como paisagens tridimensionais de poeira e gás, esculpidas pela radiação de estrelas jovens que erodem os seus ninhos natais. Em 2025, o Webb detectou sementes de vida em nuvens geladas interestelares e confirmou buracos negros crescentes em galáxias primitivas, como se desvendasse camadas de um véu antigo, revelando que o universo organizou-se com uma maturidade precoce. Instigando-nos a questionar as narrativas da criação cósmica. Contudo, o olhar da humanidade não se detém nos confins do tempo, dirige-se também à vizinhança galáctica em busca de companhia. A ciência dos exoplanetas passou de especulação matemática para uma disciplina de precisão atmosférica. Já não nos contentamos em saber que existem outros mundos, agora, com a espectroscopia de transmissão, analisamos a luz de uma estrela-mãe enquanto se filtra através da atmosfera de um planeta que transita frente a ela. Como um código de barras químico, os elementos presentes nesse ar alheio absorvem frequências específicas de luz, revelando a sua identidade a anos-luz de distância. Buscamos as assinaturas do vapor de água, do metano, do dióxido de carbono, talvez, num futuro não muito distante, o desequilíbrio químico que delata a presença de processos biológicos. Imaginamos mundos como os do sistema TRAPPIST-1, onde 7 planetas do tamanho da Terra se amontoam em torno de uma estrela anã vermelha ultrafria, orbitando tão perto uns dos outros que, se alguém estivesse de pé na superfície de um deles, veria os vizinhos pendurados no céu com um tamanho aparente maior que o da nossa própria Lua, revelando as suas características geográficas a olho nu. Mas esta exploração não está isenta de uma profunda humildade perante o desconhecido. Quanto mais olhamos, mais nos apercebemos de que a matéria que compõe as nossas naves, os nossos corpos e as estrelas que amamos, é só uma fração minúscula da realidade. A matéria bariónica, o que podemos tocar e ver, é a espuma sobre um oceano profundo de matéria escura e energia escura. Observamos como as galáxias giram a velocidades impossíveis, mantidas unidas por uma gravidade invisível que não emite luz nem sombra, uma estrutura de andaime cósmico que dita a forma do universo em grande escala. E ao mesmo tempo, notamos que o tecido mesmo do espaço se está a esticar, empurrado por uma energia misteriosa que acelera a expansão do cosmos, afastando as galáxias umas das outras em direção a um futuro de solidão fria e eterna. É uma paradoxa existencial. Vivemos na era dourada da cosmologia, o único momento na história do universo em que podemos ver para trás até à origem e para frente até ao fim. Antes de a expansão fazer com que as galáxias distantes desapareçam para sempre para além do nosso horizonte de eventos observável. Em 2025, dados sugerem que a energia escura pode não ser constante, mas em mudança, possivelmente alterando o destino do universo e desafiando a tensão de Hubble, como se o cosmos respirasse num ritmo dinâmico, convidando-nos a contemplar um futuro onde a expansão se inverte, sendo um ciclo eterno de nascimento e renascimento. À medida que as nossas sondas Voyager, lançadas há quase meio século, cruzam a heliopausa e entram no meio interestelar, tornam-se os nossos primeiros embaixadores no reino das estrelas. Já não sentem o vento solar, mas a brisa de raios cósmicos provenientes de supernovas que explodiram há éons. Levam consigo o disco de ouro, uma garrafa lançada ao oceano cósmico com sons de chuva, saudações em 55 idiomas e a música de Bach e Chuck Berry, um testemunho de que uma vez, num pequeno ponto azul pálido, houve uma espécie que quis dizer, estivemos aqui.
Estas naves continuarão a vaguear em silêncio muito depois de a nossa civilização ter desaparecido, monumentos imortais à nossa curiosidade insaciável. Esta viagem, desde o polo lunar que se adera às botas dos astronautas até à luz infravermelha capturada por espelhos de ouro, e desde o plasma solar até ao frio interestelar, não é uma linha reta de conquistas. É uma espiral de entendimento. Cada resposta que obtemos engendra 10 novas perguntas. É a vida um imperativo cósmico ou um acidente estatístico? Estamos sós nesta vastidão ou simplesmente surdos à sinfonia da vida galáctica? A tecnologia deu-nos os olhos para ver e os ouvidos para ouvir, mas é a filosofia, a arte e a introspecção que nos dão o contexto para entender o que percebemos. Naquele momento, quando os primeiros dados começaram a fluir do abismo, quando as imagens de galáxias distorcidas por lentes gravitacionais encheram os nossos ecrãs e o silêncio estático do espaço profundo se traduziu em espectros de cores, senti um vértigo existencial difícil de descrever. Era a sensação de ser infinitamente pequeno perante uma maquinaria celeste indiferente, um medo primordial de que todo o nosso esforço fosse um grito no vácuo, uma vaidade efêmera destinada a ser apagada pela entropia. A imensidão parecia esmagadora, e a complexidade das equações necessárias para descrever uma simples órbita parecia afastar-nos da beleza simples de olhar as estrelas a olho nu. Só muito depois compreendi que esse sentimento de insignificância não era um fim, mas um princípio. Entendi que não estudamos o universo para o conquistar, nem para o reduzir a dados frios num servidor, mas para encontrar o nosso próprio reflexo na sua grandeza. A busca científica é, no seu núcleo mais íntimo, um ato de amor profundo e desesperado pela realidade. Por isso, hoje estendemos a nossa gratidão eterna, não aos conceitos abstratos, mas às mãos e mentes humanas que tornam possível este milagre, aos físicos teóricos que se atrevem a sonhar com dimensões ocultas em quadros cheios de pó de giz. Aos engenheiros ópticos que polirem espelhos com uma precisão nanométrica sabendo que nunca verão a sua própria obra refletida, aos programadores que escrevem o código que guia um robô solitário nas dunas de Marte, e aos milhares de técnicos anónimos que, turno após turno, vigiam as constantes vitais de naves que viajam a milhares de milhões de quilómetros de casa. Graças a quem dedica a sua vida a resolver problemas que a maioria nem sabe que existem, sendo pacientemente o fio de Ariadne que nos permite navegar o labirinto da ignorância. O meu único desejo é que, à medida que desvendamos os segredos da matéria escura e da vida extraterrestre, não percamos a capacidade de nos maravilharmos perante o cotidiano. Que o descobrimento de um oceano em Europa nos faça valorar mais cada gota de água na Terra, que a visão de uma galáxia distante nos recorde a fragilidade da nossa própria biosfera. Espero que a ciência continue a ser essa vela na escuridão, não para queimar, mas para iluminar o rosto do outro e reconhecermos-nos como tripulantes de uma mesma nave planetária. Há mistérios que o universo guarda celosamente no seu silêncio, não por crueldade, nem para nos manter na escuridão, mas porque sabe que o verdadeiro dom não é a resposta final, mas a transformação interior que sofremos ao buscá-la. É nessa busca incansável onde a humanidade, finalmente, transcende a sua origem de pó e se converte em luz.